Boa noite a todos. Eu queria partilhar com vocês um assunto que tem me chamado a atenção desde o ano passado, quando o Edivar e a Bertinha estiveram aqui no nosso grupo, partilhando uma palavra com a gente. Sobre os servos anônimos no reino de Deus. Então, quando eu comecei a ler novamente a Bíblia, desde Gênesis, no começo do ano, quando eu cheguei no capítulo 24, eu achei lá um servo anônimo que me chamou a atenção e eu queria falar um pouquinho a respeito dele. Quando Abraão, ele chama o servo mais antigo da casa e pede para que ele jure, né, sobre a coxa dele, que ele não deixaria que Isaac se casasse com uma mulher da localidade, mas que ele fosse até a sua parentela e buscasse uma mulher para Isaac. E daí o servo faz o juramento, né? Mas ele fica meio apreensivo. Mas e se essa mulher não quiser vir comigo, né? Daí Abraão fala assim: olha, de jeito nenhum, você leva Isaac de volta para lá, porque ele pergunta, daí eu devo levar Isaac até ela? Ele fala: de jeito nenhum, você vai trazer ela para cá e já existe um anjo de Deus que está indo à frente para te mostrar quem seria essa mulher. O servo prontamente ele pega alguns camelos e vai, né, para a localidade lá da onde era a parentela, da onde era a parentela de Abraão. E quando ele chega próximo à cidade, ele para, né, num lugar lá num poço onde as mulheres iam para buscar água. Eu acho que todo mundo já conhece essa história, eu só estou falando muito rapidamente para poder me situar. E daí, o interessante é assim, que quando ele chega lá no local, ele fala assim, olha, ele faz uma oração para Deus, né? Ele chama o Deus do seu senhor Abraão e fala assim, ó, me dá bom êxito nessa minha missão. E ele fala assim que, olha, quando eu chegar a uma mulher e falar assim, olha, desce o seu cântaro, né? Abaixa o seu cântaro. E ela me responder que abaixar o cântaro e me dar água para beber e falar que vai me dar água não só para mim, mas também para os meus camelos, é essa mulher. E daí, quando eu li isso, eu falei assim, nossa, que fé, que ousadia, né? Em pedir para Deus mostrar dessa forma e crendo que Deus faria isso, né? E Deus mostra, daí, antes que ele termine a oração, ele logo percebe Rebeca saindo lá com o cântaro dela, e ele pede a água e acontece exatamente do jeito que ele pediu a Deus, e ele traz Rebeca para. Daí ele vai para. Rebeca leva ele até a casa dela, ele conversa com o pai e tal, e o pai de Rebeca deixa que Rebeca volte com ele, ela também aceita tal, e imediatamente ele se coloca de novo em oração a Deus, agradecendo a Deus, porque ele havia tido bom êxito na missão dele. E essa reflexão, a ação desse servo, porque toda vez que eu leio, que eu já li esse capítulo 24, várias vezes que eu já li, o meu foco é Rebeca, Abraão, Isaac e Rebeca. E, de repente, dessa vez, o meu foco foi para o servo. Não é citado o nome desse servo, nós não sabemos o nome dele, mas a missão dele, a ação dele foi de extrema importância na história do reino de Deus aqui na Terra, né? E isso me leva a uma reflexão que, assim, nós precisamos resgatar a fidelidade das pessoas, dessas pessoas anônimas, que parecem tão sem importância, mas que, na verdade, foram assim usadas por Deus para que o seu reino se estabelecesse. E daí, isso lembra outros servos tão anônimos. Quando eu ouvi, por exemplo, a respeito daquele rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes. Eu nunca tinha prestado atenção nesse rapazinho, né?
até que eu ouvi essa questão dos servos anônimos de Deus, como são importantes dentro da obra, dentro do reino de Deus. E isso me traz um ânimo muito grande, porque nós não devemos buscar notoriedade, não devemos buscar destaque dentro da igreja, mas nós temos que buscar fidelidade diante de Deus, para que o reino de Deus venha e se estabeleça, e para que nós possamos contribuir, dar a nossa contribuição, ainda que seja pequenina, ainda que seja imperceptível aos olhos da igreja, mas perceptível e tão importante diante dos olhos de Deus, né? Então, nós não devemos buscar esse lugar de visibilidade, mas nós devemos buscar a fidelidade e saber aqui que aquilo que Deus nos confiou, Ele quer que nós façamos. E, às vezes, não são coisas grandes, são coisas pequenas, que não vão ser notadas, muitas vezes, por muitas pessoas, mas que vão ser de extrema importância para que o reino de Deus se estabeleça. E depois, eu queria citar também Mateus 10, versículo 42, que diz assim: e quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, olha só, ainda que for um copo de água que a gente possa oferecer, ainda que seja uma bênção que a gente possa dar, ainda que seja qualquer coisa que para nós possa parecer extremamente insignificante, nós podemos muito contribuir para o reino de Deus. Então, eu comecei a perceber tantos anônimos na Bíblia toda, mas tantos anônimos no nosso meio, pessoas que parecem não ter importância nenhuma, porque não tem um dom de ministrar, porque não tem nada material para oferecer, mas tem alguma coisa que é de extrema importância no meio da igreja e que muitas vezes as pessoas não estão vendo, mas que Deus colocou-os ali para que o seu reino possa se estabelecer de alguma forma, que é extremamente importante para Deus. Pode não parecer importante para a igreja, mas é extremamente importante para o reino de Deus. Então, o tempo é curto e era isso que eu queria partilhar, que nós não podemos nos esmorecer, não podemos achar que nós não podemos contribuir com nada no reino de Deus, na igreja, porque enquanto nós estivermos vivos, nós não podemos esmorecer. Era isso que eu queria partilhar com vocês nessa tarde. Eu lembrei, Lucila, também da pessoa que cuidou do burrinho, né? Quando Jesus precisou do burrinho, imagino que o burrinho estava bem cuidado, né? Ou então, quando Jesus pediu a sala para realizar a Páscoa, né? Com os discípulos dele, né? Vai lá e pede a sala, já tem tudo arrumado lá, e ali eu vou realizar a Páscoa com os meus discípulos, né? Coisas que são anônimos, não sabemos o nome dessas pessoas, mas fizeram parte, né? Contribuíram. Só isso. Essa é uma passagem que eu gosto muito também de ver, sabe? Acho lindo a forma que ele faz com que os camelos, né, também se ajoelham, né, em forma a pedir a Deus, né, que aquela que chegasse aí, ele realmente teria êxito na sua jornada, né? É muito interessante isso. A fé, né, do Senhor, né, de Abraão, a fé que ele tinha, então ele também ele percebeu isso, né, também, que como ele era Deus de Abraão, também era Deus dele também. Ele ouviu, ele experimentou esse momento de conhecer Deus, né, do poder de Deus, do amor de Deus, né, na sua jornada. Acho muito interessante essa parte. Irmã, pode falar.
Então, eu vou dizer assim, que muitas vezes nós também somos servos anônimos a depender do estágio de vida e de situação que a gente enfrente. É muito normal que, às vezes, a gente encontre pessoas muito, muito importantes que estão assim na nossa vida e alguém pede alguma coisa para a gente que parece menor. Mas se você não fizer aquilo que é menor, também não vai acontecer. Eu acredito muito que o servo anônimo, ele flutua em muitas situações. E muitos que serviram ali na Bíblia, em determinado momento foram grandes e nomeados apóstolos, em outros momentos serviram, carregaram doentes, desceram pessoas pelo telhado, só subiram em uma árvore para mostrar como nós somos pequenos, para poder ver Jesus mais de perto. Então, é assim, de vez em quando nós também somos servos anônimos, e isso é bom, eu acho que não magoa ninguém. Importante servir. É isso. Muito obrigada, viu, Lucila? Palavra linda. Amém. Agradecendo por esse momento, Dilma. Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor tem nos ensinado nesses momentos, ó Deus, a entender esse teu reino. Nessa tarde, o Senhor nos ensinou que vai muito além do que os nossos olhos possam ver. Tem pessoas que para muitos é invisível, mas o Senhor tem usado, o Senhor tem escolhido, tem separado. Que esse sentimento, ó Deus, possa estar no coração de cada irmão aqui presente, cada um que vai estar ouvindo essa ministração, ó Deus. Que eles possam estar atentos à tua direção, ó Deus, independente da sua ação, seja pregando, seja orando, seja cantando. Tudo isso coopera para o teu reino. E assim nos colocamos na tua presença, no teu altar, na tua dispensa, ó Deus. Fica à vontade para fazer o teu querer em nossas vidas. E agradecemos pela vida da nossa irmãzinha Lucília, Deus, que trouxe a tua palavra. Obrigado pela confiança que o Senhor teve na tua filha, Deus. E ela pode cooperar com o teu reino nessa noite. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.